noite a todos, sejam bem-vindos aqui a Santo André, na Costa do Descobrimento. É um prazer receber vocês aqui. Eu sei quanto é difícil para vocês ficarem 2 dias longe do trabalho do dia a dia, mas eu tenho certeza que compensa quando a gente chega num local tão especial para avaliar o 2008, tenho certeza que foi muito rico. Antes de continuar, eu quero aproveitar para agradecer a Fernanda Vilas Boas, nossa diretora de comunicação do Grupo PSA para a América Latina, que está aqui com a gente. O Thomas Merchan, nosso grande parceiro da comunicação da sede, que ajuda muita gente sempre. Obrigado, Thomas. A Maria Célia Zican, engenheira responsável pelo 2008, está aqui com a gente também. O Richard Balsi e o Cláudio Lobão, que ajudam a gente, vocês conheceram eles no ateliê do Glip Control, da síntese cliente. E o Sérgio Davico e o César Rosolém, nossos grandes parceiros do marketing, que estão sempre aqui com a gente dando uma força. Obrigado a todo mundo. Antes de começar, eu queria informar para vocês que a gente tem um vasto material que a gente produziu com texto, fotos, vídeo em alta definição à disposição para vocês no nosso site. Não só no site, vocês vão receber um endereço na nuvem para baixar todo esse material em alta definição mesmo. Então é super rico o material, vale a pena dar uma conferida. Tem muita coisa feita aqui em Porto Seguro quando ainda estava sol. Aliás, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre a chuva que a gente encomendou. Esse conteúdo vai estar à disposição durante um mês para vocês, livre para vocês baixarem. Nossa equipe também está à disposição, tanto a equipe de foto quanto de vídeo. Se vocês precisarem de mais algum material personalizado, é só dar um toque para eles que eles estão à disposição, tá bom? Vocês sabem que a gente sempre busca um motivo para a gente escolher um local para fazer os nossos eventos. E aqui não podia ser diferente. Aqui, na Costa do Descobrimento, onde tudo começou, parte da nossa história, aqui nessa tela do Oscar Pereira da Silva, que está lá no Acervo Histórico Nacional no Rio, retrata esse momento. E é aqui também onde a gente vai aproveitar para descobrir o nosso 2008. Então, nosso 2008... Aliás, quando a gente preparou esse test drive, que eu acho que foi bem rico, acho que vocês puderam perceber, durante essa semana estava muito sol aqui. Eu falei, bom, que graça tem testar o carro com sol. E aí na internet a gente busca qualquer coisa. Eu entrei no Google, busquei um serviço, www.mandachuva.com.br. E aí tá, já mandaram, a gente vai ter durante todo o evento muita chuva. Agradecer aos nossos amigos baianos, que eu acho que também mandaram essas boas vibrações para que o nosso evento ficasse ainda mais intenso, mais rico, para vocês poderem avaliar o 2008. Bom, então, além de a gente estar descobrindo o 2008, vocês sabem que a Peugeot tem uma história que começou aqui no Brasil há muito tempo. Eu gosto sempre de relembrar que o Peugeot Type Canse, que o Santos Dumont trouxe, foi o primeiro carro a rodar no Brasil, em 1898. Então, em paralelo, a gente também tem a nossa história muito estreita com o país. E tem uma particularidade que eu acho que vocês já sabem. Aqui na Costa do Descobrimento foi onde a seleção alemã se hospedou, aqui em Santo André, nesse hotel. Então, a gente também quer pegar um pouquinho da boa vibração deles. Não queremos lembrar do 7-1, não é essa a ideia. E simplesmente aqui que eles redescobriram no Brasil e aqui é onde a gente vai redescobrir a marca Peugeot. Então eu vou convidar vocês a assistirem um vídeo do Carlos Gomes, que não pôde estar aqui com a gente, mas quis deixar uma mensagem especialmente para vocês, e a gente segue com o nosso lançamento. Obrigado. Prezados amigos jornalistas, muito boa noite. Peço desculpas sinceras por não estar pessoalmente com vocês neste grande evento que marca o lançamento do Peugeot 2008 no Brasil. É uma honra enorme tê-los connosco em um lugar tão especial. Representa o local onde os portugueses aportaram há mais de 500 anos. E vocês sabem que, com as minhas raízes, é um prazer duplo, obviamente, participar deste momento emblemático também de descobrimento, mas desta vez do nosso 2008 brasileiro. Estou muito orgulhoso de poder produzir aqui no Brasil, na nossa fábrica de Porto Real, este que já é um dos maiores sucessos mundiais do Grupo PSA. Investimos cerca de 400 milhões no desenvolvimento do novo Peugeot 2008 brasileiro e na adaptação do nosso polo industrial brasileiro. No total, foram 3 anos de um trabalho muito bem feito, que envolveu mais de 300 profissionais
baseados em Porto Real e no nosso Latin American Tech Center. Um projeto ao qual dedicamos cerca de 900 mil horas de trabalho das nossas equipas, além, obviamente, de mais de 800 mil quilómetros rodados em testes. O Peugeot 2008 brasileiro é fruto de um excelente trabalho de integração local, desenvolvido pelas nossas equipas de pesquisa, desenvolvimento e design. O índice de nacionalização das nossas peças é próximo de 80% e temos cerca de 31 quilos de materiais verdes em sua composição. Reforço aqui o que eu já disse em várias ocasiões. Vamos oferecer aos nossos clientes um veículo com muita tecnologia, muita segurança e muito bem adaptado às condições de terreno do Brasil. Sem dúvida, será um carro que vai superar as expectativas dos consumidores mais exigentes e competir de igual para igual com o melhor da concorrência. Vamos redescobrir o DNA da Peugeot. Tenho certeza que o Peugeot 2008 será um grande sucesso no Brasil. Agora, deixo vocês na companhia do Miguel Figari, diretor-geral da Peugeot no Brasil e de toda a sua equipa. Muito obrigado, até breve e um excelente evento para todos. Boa noite a todos. Sean bem-vindos a Santo André, o lugar que a gente escolheu para lançar não só 2008, sino para lançar o carro que vai ser o primeiro carro com a nova estratégia de Peugeot no Brasil. Sem dúvida que Peugeot 2008 incorpora todo el nuevo posicionamiento que nossa marca quiere entregar en el mercado de Brasil. Mas ese nuevo posicionamiento de nossa marca no Brasil no es só una escolha local, es un nuevo posicionamiento da marca Peugeot a nivel mundial. E que melhor que um vídeo para mostrar a vocês que quer entregar esse novo posicionamento da marca Peugeot. Corre vídeo. What is the purpose of car design? To look pretty? To answer market research? Or to affect you here? If you start with the belief that every pencil line must translate to movement, so that every second behind the wheel is a new experience, if you leave only what is essential and efficient, if you make everything more ergonomic, even more, and you harness the power of technology to awaken the senses, then you will find the way between the surface of the road and the hair on your skin. Voila. That's the purpose of Peugeot design. Bom, voilà. Voilà 2008. 2008 es un proyecto global, un proyecto desenvolvido por ingenieros da França, da China y do Brasil, que trabajaron durante años para desenvolver un proyecto que es producido en 3 continentes. 2008 ya es un suceso mundial. Hasta ahora, Peugeot vendió 260.000 unidades en todo el mundo. Y a nivel anual, nuestro objetivo es vender 200.000 unidades por año de nuestro nuevo Peugeot 2008, incluido Brasil. 2008 es sin duda, como eu falei, desde el Salón del Automóvil, de nuestra nueva estrategia de posicionamiento da marca no Brasil. ¿Qué incluye esa nueva estrategia de posicionamiento en términos de producto? Sin duda, una nueva gama de Peugeot en este mercado. Esa nueva gama es el reflejo de un trabajo feito de manera muy fuerte por todo el equipo de Peugeot do Brasil. 2008 es el primer producto que va a reflejar a vocês, a nuestros concesionarios, a nuestros clientes actuales y a nuestros clientes futuros, ¿ya?, lo que nuestra marca quiere entregar como tecnología,
como equipamiento y como refinamiento en nuestros carros. Por eso, 2008 tiene una configuración tan rica, tan fuerte, ya que 2008 incorpora un equipamiento, un conteúdo, desde la primera versión, como ustedes pueden haber apreciado hoy y como Federico va a mostrar en unos momentos más. Ese reposicionamiento de la marca comienza hoy con 2008, mas vamos a sorprender a ustedes y a nuestros clientes muchas veces durante 2015, ¿ya? Porque cada uno de nuestros nuevos lanzamientos o relanzamientos va a incorporar esta nueva estrategia. Mas no son nuestros modelos, nuestra gama Peugeot va a incorporar esa nueva estrategia. También hemos desenvolvido un plan rede muy fuerte en conjunto con la Asociación de Concesionarios de Peugeot do Brasil para tener una red que incorpore la nueva imagen de Peugeot y una cobertura nacional llegando a 120 puntos a nivel del territorio do Brasil para incorporar un nivel de excelencia no solo en la calidad de la infraestructura, sino también en la calidad de atendimiento. Ese plano red que estamos desenvolviendo desde fines del año pasado y que va a ser muy fuerte durante 2015, va a ser comunicado a nuestros clientes y a ustedes a través de un site de la nueva red Peugeot do Brasil, que va a estar disponible a partir del próximo mes de mayo en el site de la marca Peugeot do Brasil. Sin duda que vamos a tener más sorpresas, como falei, en 2015. Mas agora toca 2008. Agora es un momento de 2008 y para eso los invito a ver un vídeo, ¿ya?, que centra el nuevo posicionamiento de 2008 en nuestro mercado, y también después del vídeo Federico Battaglia, nuestro director de marketing, va a mostrar en detalle todo el contenido de nuestro producto, todo el posicionamiento que queremos tener con 2008 y por supuesto lo que muchos de ustedes esperan, nuestros precios en el mercado en los próximos meses. Muchas gracias. Até mais. Vamos.
Peugeot. Olá a todos, boa noite também da minha parte. A gente está sentindo que a tenda é mais ou menos que nem o 2008, né? Tá aguentando um pouco de tudo. Muito bem, não quero dar azar, mas por enquanto o pessoal da produção tá mandando bem na organização da tenda, tá aguentando o maior temporal que a Bahia já viu, pelo que eu conversei com meus amigos aqui da Bahia. Vamos lá. Peugeot 2008, ele é o segundo crossover da Peugeot, o primeiro produzido no Brasil. A gente chama ele de crossover porque ele é um carro que mistura de forma inteligente características de 3 segmentos diferentes: os hatches, os MPVs ou as minivans e também os SUVs. Do universo dos hatches, o 2008 traz claramente o comportamento dinâmico. Vocês puderam provar hoje que a direção desse carro ela é particularmente gostosa e divertida de se fazer. Do universo dos MPVs ou das minivans, ele traz um excelente aproveitamento do espaço interno. Então ele é um carro que oferece muito espaço para todos os ocupantes, é muito versátil, tem também os bancos rebatíveis, então permite que a capacidade de carga aumente em caso de necessidade. E também ele traz um total de 24 litros de porta-objetos espalhados ao longo do carro, incluindo um porta-luvas refrigerado. Do universo dos SUVs, o 2008 traz a robustez, claramente. Então a gente pode notar isso, seja pelo estilo, uma traseira bastante imponente, mas também a altura do solo e as proteções que estão nas laterais e também nos para-choques na frente e atrás, que sugere, mas não só sugere, como permite, como vocês puderam ver, que o carro enfrente terrenos bastante mais complicados do que um carro normal conseguiria passar. O novo Peugeot 2008 foi pensado para atender às principais necessidades dos clientes desse segmento, o segmento dos SUVs compactos, que são o estilo, realmente o estilo especial, tecnologia acima da média, um desempenho e também segurança. Então, começando pelo capítulo do estilo, eu vou chamar o Gilles Vidal, que é o Chief Designer da Peugeot no mundo, para explicar como foi que ele concebeu essa carroceria et esse estilo tão refinado do nosso Peugeot 2008. Le concept 2008 a su métisser différents univers pour répondre aux attentes de nos clients et les valoriser. En alliant la polyvalence d'un petit volumique au design élégant d'une berline et à la robustesse d'un SUV, 2008 marque la naissance d'un style fort et unique sur le marché des crossovers. D'emblée, 2008 impose sa robustesse par l'équilibre de ses proportions, grâce entre autres à ses passages de roues solides et musclés, dessinés en forme d'arche légèrement équarrie. La face avant, à la fois solide et élégante, voit ses éléments ajustés au plus près de la mécanique, allégés de tout surplus de matière. La calandre, comme taillée dans le métal chromé, amène un fort charisme et beaucoup d'élégance au véhicule. Les projecteurs, acérés, technologiques et vivants, dessinent la pupille d'un félin soulignée de feux diurnes à LED. Le mouvement dynamique et élégant du pavillon signe également le profil du véhicule. Une vague de toit émerge à l'aplomb des places arrière et donne naissance au béquet en un prolongement d'une même pièce à fleur de peau. Les barres de toit au dessin précis parachèvent les évocations de dynamisme et de loisirs de 2008. Avec 2008, Peugeot conjugue des codes de crossover à son expertise de la conduite. Créer 2008 a été un vrai défi et le brief de style un challenge. Mais dès ce jalon franchi, nous avions une idée très précise du véhicule que l'on voulait proposer à nos clients. Le style né en avance de phase n'a pas nécessité de modifications majeures jusqu'à la série. On peut dire que le premier coup de crayon était le bon. Peugeot. Passando agora para a parte interna do carro, a gente tem sempre no interior dos carros da Peugeot um elemento característico, é uma combinação de materiais e de cores que transmitem sempre muita elegância e conforto, é algo reconhecido muitas vezes também por vocês e pelos nossos clientes. Um acabamento do 2008 que é de fato superior, ele tem essa combinação de inovação e elegância que é só encontrado nos nossos carros, e a gente pode notar isso pelos vários elementos que a gente pode ver, começando, por exemplo, pelo painel, um painel de instrumentos que tem uma iluminação muito elegante em LED branco, um volante com acabamento sempre em couro,
as saídas de ar, que tem esses elementos cromados, e também a central multimídia, que inclui Black Piano, como o ar-condicionado digital, que passa muita tecnologia, terminando na alavanca do câmbio, também diferente, estilo aviação. A gente completa o interior com um teto, que é o teto panorâmico, que traz essa sensação de liberdade, essa sensação de espaço e muita luminosidade para o interior do nosso querido 2008. Bom, a gente falou um pouquinho de estilo, vamos entrar no segundo capítulo, que é tecnologia. Para falar de tecnologia, eu começo pela super inovação e exclusividade, que é o iCockpit. O iCockpit é essa combinação única entre um volante Sport Drive, chamado um volante de dimensões reduzidas, um painel elevado e uma central multimídia colocada de maneira ergonômica, com acesso facilitado. Tudo isso proporciona, e vocês puderam notar hoje durante o dia, mas também em outros carros da gama Peugeot, essa experiência ao volante único, uma marca registrada da marca, super elogiada não só pelos jornalistas e clientes no Brasil, como pelo mundo afora. Esse volante de dimensões reduzidas, ele transmite de fato uma sensação muito prazerosa e agradável para quem dirige. É uma direção elétrica progressiva e ela tem ajuste, seja de altura que de profundidade, para permitir que se encontre de maneira muito fácil a nossa posição de dirigir, e faz também que o carro seja, além de divertido, fácil de manobrar. O painel elevado é um painel que torna a condução mais segura, porque você, mesmo quando procura as informações no painel de instrumentos, a sua visão periférica continua com o olho na estrada e, portanto, faz com que a sua condução seja uma condução mais segura. O último elemento desse iCockpit é a central multimídia, uma central que é colocada numa posição particularmente ergonômica, então ela facilita o acesso e torna agradável fazer o acesso de todas as funcionalidades da central. É uma central com uma tela colorida de 7 polegadas, que inclui sempre navegação por GPS, e também tem as funcionalidades de streaming, Bluetooth, e através de um cabo USB a gente também consegue acessar as fotos na nossa tela, na nossa tela touchscreen. Uma novidade que a gente gosta muito e vai ser lançada agora com o Peugeot 2008, é o Link My Peugeot. O que é o Link My Peugeot? Ele é um aplicativo que vai estar disponível seja para Android que para sistema iOS, e esse sistema ele faz com que você possa ter acesso às informações do seu computador de bordo através do seu smartphone, então na palma da sua mão. Então permite que você consiga acessar as informações como o percurso que você faz, em qual data esse percurso foi feito, qual o seu consumo, o tempo de duração de cada um desses percursos e qual foi a distância percorrida. Isso também pode ser visualizado através de uma forma gráfica, ou seja, mais agradável de se fruir. Ele tem, além disso, uma funcionalidade que é localização do carro. Então, quando você estaciona o carro e desliga a chave, ele grava o lugar onde você parou e, portanto, parou na rua e saiu para dar uma volta, você depois sabe onde está o carro através do aplicativo. Ele permite que você esteja sempre atualizado com os serviços, porque ele te lembra quando é o momento certo para fazer as suas revisões, então você pode se programar com antecedência, sem grandes problemas. E ele tem também uma função interessante que é o continuar a navegação, ou seja, quando você está se dirigindo ao local, por exemplo, a um jogo, a um show, a um evento, que você não consegue chegar até o local onde o evento acontece, você estaciona normalmente mais longe, em algum lugar, um estacionamento, e o telefone recupera as informações do GPS e te continua a navegar a pé através do navegador do seu telefone. Então, uma inovação super bacana, vai estar disponível na App Store e na Play Store a partir do final do mês de abril, início de maio. Então, todos os nossos clientes que adquirirem o Peugeot 2008 com o smartphone poderão acessar toda essa novidade tecnológica. Fechando o capítulo tecnologia, eu lembro que a gente tem em todos os nossos Peugeot 2008 o ar-condicionado automático digital Bizone.
ele tem 3 velocidades, mesmo no modo automático, então você pode selecionar 3 velocidades diferentes para o ventilador, mesmo no modo automático, e obviamente seleciona temperaturas diferentes entre motorista e passageiro, fazendo com que seu conforto térmico seja muito mais agradável para todos os ocupantes do carro. Terminando o capítulo tecnologia, entrando no terceiro, que é desempenho. Desempenho, começo claramente falando do motor turbo THP, motor turbo flex, primeiro turbo flex da gama Peugeot, ou seja, ele não tem, além de ser flex, ele não tem necessidade do tanquinho extra de gasolina, e ele vem associado a um câmbio mecânico de 6 marchas, claramente privilegiando a tenda está começando a abrir. Claramente privilegiando um funcionamento mais esportivo, mas também mais controle. Ou seja, essa é obviamente uma versão que busca uma utilização mais extrema. Como a gente mencionou, um motor de 173 cavalos, tem 8 premiações internacionais, então um motor conhecido por vocês em outros carros da gama Peugeot. Ele tem 24,5 kg de torque já a partir de 1.750 rotações e mantém esse torque alto até cerca de 4.000 RPM, então mantém durante um amplo raio de funcionamento do motor um torque em alta. E com esse motor, o Peugeot 2008 assume o posto de carro mais potente da categoria SUVs compactos. Por outro lado, ele permite também uma condução mais econômica, porque ele tem um indicador de mudança de marcha chamado GSI, ou Gear Shift Indicator. Então, no painel, você consegue ver com as setas qual o momento mais inteligente para se ter um consumo melhor nesse carro. E essa funcionalidade está disponível não só no carro com o turbo, mas também em todos os carros mecânicos da gama 2008. A segunda motorização é o 1.6 EC5 Flex Start, também conhecido de vocês, também dispensa o tanquinho de combustível, um motor de 122 cavalos de potência, e ele é oferecido seja com câmbio mecânico que com câmbio automático sequencial, que também traz as borboletas atrás do volante, também tornando a condução mais cômoda e esportiva, essas borboletas que a gente também chama de pedal shift. Esse motor traz, quando tem as versões mecânicas, ele é classificado pelo Inmetro com a etiqueta A, então a melhor classificação possível no programa de etiquetagem do Inmetro, assim como o motor turbo THP também é etiqueta A. No caso das versões com câmbio automático, eles têm etiqueta B, ou seja, a segunda melhor, vocês sabem que ela vai da letra A até a letra E, e uma inovação que a gente traz nessa caixa automática. Todo mundo me ouve com a... Ok. Eu não me ouço direito. Ele traz uma novidade que é o modo Eco. Esse modo Eco, ele faz com que a regulagem da conversa entre câmbio e motor seja refeita e permite uma condução mais econômica, fazendo com que o consumo de combustível possa cair em até 5%. Ok? Bom, muito bem. Seguindo na explicação do carro. Esse câmbio automático, ele é o mesmo câmbio que a gente utiliza no 208 grife automático, que é o carro mais vendido da gama Peugeot hoje em dia, mas claramente ele tem uma calibração específica para o Peugeot 2008, fazendo com que ele esteja adequado, adaptado para privilegiar o dinamismo no Peugeot 2008. A preferência do consumidor nesse segmento ela acaba por ser no câmbio automático, e a Peugeot escolheu ter um câmbio automático mais acessível do mercado. Nós somos o único player do mercado a poder oferecer essa combinação única de uma lista de equipamentos de série imbatível, como a gente vai ver daqui a pouco, um câmbio automático e o preço mais acessível do mercado, como vocês vão poder ver no final da apresentação. Terminando o capítulo, então, de desempenho, eu queria agradecer a Maria Célia, a todo o pessoal da engenharia, do SCL, que fizeram uma regulagem de suspensão, que apesar de ter um privilégio do conforto, ela não
atrapalha em nada o comportamento dinâmico do carro, muito ao contrário, a gente tem um compromisso excelente entre comportamento dinâmico e também entre conforto de suspensão. Então, de fato, um trabalho muito bem realizado pela nossa equipe de engenharia. Muito bem. Terminando o capítulo desempenho, entrando agora em segurança. Peugeot 2008 pode ter 6 airbags e tem freio a disco nas 4 rodas. Traz também cinto de 3 pontas com pré-tensionadores em todos os assentos para todos os ocupantes. Além disso, pode vir também com o ESP, que é o controle eletrônico de estabilidade, e com todas as funcionalidades a ele associada, que são também o repartidor eletrônico de frenagem, o auxílio à frenagem de emergência e também o Hill Assist, que facilita as saídas em ladeira. Mais uma inovação no Peugeot 2008 é a iluminação chamada cornering. Então, quando a gente tem uma curva mais fechada, se acende o farol de neblina do lado interno dessa curva, permitindo a iluminação de um ângulo que de outra forma estaria mais escuro, mais difícil de visualizar, aumentando a segurança em situações de risco. Vamos falar agora um pouquinho desse item exclusivo, o Grip Control. Vocês puderam provar hoje num ateliê parecido com esse. Estava um pouco mais complicado do que esse aqui, eu devo admitir. É um sistema de antiderrapagem que ele melhora a motricidade do nosso carro em diferentes terrenos e associado aos pneus de uso misto, ela permite ao 208 um comportamento dinâmico mais seguro e também com maior aderência. O Grip Control, vocês puderam ver, ele tem 5 modos de funcionamento. Então ele começa com o modo normal, digamos assim, permite um nível de derrapagem baixo e fixo, então para situações mais comuns no dia a dia. O segundo modo é o modo chamado neve, então ele adapta a estratégia de cada roda e privilegia a aceleração para saída em terrenos de particular baixa aderência. Tem o modo barro, que é o que vocês usaram hoje, então ele autoriza muita derrapagem em uma das rodas para permitir a eliminação do barro dessa roda e dá mais torque para a roda, para poder ter mais grip na saída do barro. E o último dos modos é o areia, que ele faz com que a gestão das duas rodas seja feita de modo simultâneo, permitindo pouca derrapagem nas duas rodas ao mesmo tempo. No fim, a gente pode também desligar o ESP, deixar ele em modo off, mas ele a partir de 50 km por hora liga automaticamente em modo normal para garantir uma maior segurança. Falar um pouquinho dos clientes, obviamente pela faixa de preço do segmento SUV compacto, ele é um carro para uma classe privilegiada, obviamente no Brasil, uma classe que tem bastante desempenho, ocupam normalmente posições importantes nos trabalhos, tem de fato, digamos, bastante trabalho, e por isso também eles gostam bastante de se divertir, viajar, conhecer lugares novos. E o Peugeot 2008, normalmente ele não é o único carro desse núcleo familiar, eles podem ter normalmente mais de um carro, e é um núcleo familiar composto por casais na sua grande maioria. Solteiros, sejam homens ou mulheres, também aparecem como clientes, mas eles estão numa proporção menor. E a gente chama esse tipo de cliente de multitalentos, ou seja, como eu estava dizendo, tem bastante desempenho, se ocupam de muitas coisas, procuram se divertir, e então eles estão um pouquinho sempre à frente do resto. Ditam tendências e são pessoas que costumam viajar muito de carro para conhecer lugares novos, enfim, são as pessoas que estão super informadas, conectadas, tecnológicos, tudo aquilo que a gente sabe da juventude de hoje, mas eles já são um pouquinho mais velhos, mas ao mesmo tempo mantêm toda essa característica. Estão preocupados com o estilo, querem exprimir as suas conquistas através de carros que transmitam esse estilo, tem tecnologia, estão sempre à frente, procuram carros com segurança para eles e para a própria família e também buscam o desempenho que eles atingem na sua vida profissional, eles também querem isso refletido no carro que escolhem. Ao interno desse universo de clientes, os clientes que compram Peugeot, os clientes que procuram Peugeot, são pessoas particularmente interessadas em se diferenciar, eles têm um refinamento especial, eles gostam de fato de um gosto um pouquinho mais europeu e por isso eles procuram carros que entreguem bastante equipamento para poder, de fato, responder a esses anseios.
Então são pessoas que estão muito preocupadas com a lista de equipamentos de série que tem nos carros. Essa é uma característica fundamental para os nossos clientes, e isso a gente vai notar que o Peugeot 2008 configurado realmente responde a tudo isso. Bom, o Miguel já falou com relação à rede de vendas, então todo o pré-venda, venda e pós-venda está sendo trabalhado para a gente poder garantir, atingir a expectativa desse cliente muito exigente. E com relação ao pós-venda, o Peugeot 2008 traz 3 anos de garantia e também revisões a preço fixo. A partir desse final de semana, inclusive alguns de vocês já publicaram, a partir desses dias, alguns concessionários, mas até o final de semana todos os concessionários do Brasil vão ter disponível um carro no showroom para poder mostrar aos seus clientes, e os clientes interessados, a partir da divulgação do preço de hoje, já podem encomendar os seus carros para que ele seja entregue a partir do mês de maio. Teremos também carro de test drive para todos os grupos de concessionário, para o pessoal poder testar esse carro antes de fazer a sua encomenda, ok? Então, já essa semana, carros na concessionária, podem fazer as encomendas, podem fazer o test drive e as entregas a partir do mês de maio. Aliás, eu queria dizer que durante todo esse período, a gente já recebeu 15 mil cadastros de pessoas interessadas no Peugeot 2008, se cadastraram através do nosso site, desde o Salão do Automóvel até hoje. Falando um pouquinho, então, da gama comercial, como o Miguel mencionou, a gente não tem versão de entrada no Peugeot 2008. Quem conhece um pouco da nomenclatura sabe que a versão Allure não é uma versão de entrada, então ele já começa com o Allure, 2 níveis de acabamento então, Allure e grife, e a gente tem disponíveis essas 6 versões, essas 6 cores que vocês podem ver na tela. Agora a gente vai falar do preço. O preço do carro a gente hoje escolheu apresentar para vocês de uma forma um pouquinho diferente. A gente usou um sistema que a gente usa muito internamente, que a gente chama de preço comparado ou preço equivalente. Como é que isso funciona? A gente pegou uma lista de todos os equipamentos disponíveis, seja no nosso carro, seja nos carros da concorrência, e colocamos a valorização cliente de cada um desses equipamentos. Essa é uma valorização interna, ela não tem a pretensão de ser exata ou precisa, mas ela é uma boa aproximação para que a gente tenha uma ferramenta de objetivação para fazer essa comparação. Ou seja, o que a gente vai ver no final é, se todos os carros tivessem o mesmo nível de equipamento, quanto eles custariam. Tá claro? Então a gente pega esse primeiro concorrente, que custa R$ 66.900, e tem essa lista de equipamentos de série. Um segundo concorrente de R$ 67.990 e tem os tics nos equipamentos que ele traz de série, e não tem nada onde ele não tem de série. O nosso Peugeot 2008 Allure mecânico, que é a primeira versão, que a gente estava mostrando agora, tem uma lista de equipamentos que a gente nota que é bastante mais completa, incluindo alguns equipamentos exclusivos nesse basket de concorrentes, nessa faixa de preço, como por exemplo o nosso motor Flex Start, ou seja, com partida sem o tanquinho. Ele tem o piloto automático, 4 airbags desde a nossa primeira versão e um ar-condicionado automático digital Bisone. Com tudo isso, se a gente fizer o preço comparado, ou seja, se esse concorrente incluísse o que a gente tem, ele custaria nessa valorização R$ 71.200 e não R$ 66.900. O segundo custaria R$ 70.090 e o nosso 2008 Allure mecânico custa R$ 67.190. Um preço absolutamente competitivo, o mais acessível desse basket de concorrentes, e ainda mais quando a gente coloca todos os equipamentos disponíveis de série no nosso carro, ok? Como eu mencionei na minha apresentação, o Allure automático acrescenta ao preço do Allure mecânico R$ 3.700 e será comercializado por R$ 70.890. Como eu mencionei, o carro automático mais acessível do nosso mercado de SUV compacto. A gente não fez essa comparação
No caso do automático, não existe um concorrente a cerca de 70 mil reais automático. Os concorrentes partem muito próximos de 75 mil reais nas versões automáticas deles. Passando agora para o preço do grife, mesmo exercício, acho que a gente agora já se entendeu. Aqui está o primeiro concorrente a 71,9, o segundo a 72,9, o terceiro a 69,9 e o quarto a 69,9. Essa é a lista de equipamentos de cada um deles. A gente vê muitos espaços vazios na concorrência, na nossa bem poucos. E aqui mais alguns itens exclusivos, como os bancos com acabamento em couro, 6 airbags nessa versão, mantém o ar digital automático, os sensores de chuva e luminosidade, sensor de estacionamento dianteiro e o teto panorâmico. Se a gente fizesse o preço comparado, os preços em torno de 70 passariam mais perto de 80, 75 a 80, e o Peugeot 2008 Grife mecânico custa R$ 71.290. Um preço absolutamente competitivo nesse basket de concorrentes, mas quando a gente compara o conteúdo todo, ele fica ainda mais competitivo, fica ainda mais uma escolha inteligente dentre esses concorrentes. O grife automático, mesmo exercício, buracos por aqui e por ali, e no nosso carro a gente tem uma lista que é bastante mais completa. De novo, todos os itens que a gente mencionou no caso anterior de diferenciais exclusivos no Peugeot 2008. Os carros dessa faixa de preço, em torno de 75, ficariam mais perto dos 80, com o mesmo nível de equipamento dos nossos carros, e o grife automático custa R$ 74.990. O carro mais competitivo sem olhar para o equipamento, e colocando o equipamento fica ainda mais claro. Ok? Olhando agora então a gama como um todo, a gente mencionou durante a apresentação que o Allure, que é a nossa versão inicial, já super completa, tela touchscreen, essa super inovação que é o aplicativo Link My Peugeot disponível em todos os carros, Arbizone, 4 airbags, sensor de estacionamento, enfim, todo um grupo de sensores e de conteúdos de série desde a primeira versão do Peugeot 2008, passando do Allure mecânico automático para o Grife. Ele acrescenta o teto em vidro panorâmico, acabamento em couro nos bancos, 6 airbags, sensor dianteiro, os sensores e os bancos que agora não são rebatíveis inteiros, mas o banco é rebatível 1/3 e 2/3. E depois, no Grife THP, a gente acrescenta alguns conteúdos exclusivos dessa versão, que é a versão dedicada a um uso um pouco mais exigente, enquanto essas versões são as versões dedicadas a um uso mais urbano do nosso consumidor. Ok? Então a gente vê aqui como um todo a nossa gama, Allure mecânico a partir de 67, automático 78,90, um interior com uma combinação que a gente chama de champanhe, uma combinação um pouco mais clara, as versões Grife, que tem uma combinação de um marrom mais elegante, 71.290 mecânica, 74.990 automática, e o nosso Grife Turbo THP a 79.590. Bom, era isso da minha parte. Eu passo agora a palavra para o Miguel, para a gente terminar a nossa apresentação. Obrigado. Obrigado, Federico. Estoy seguro que eso no es una lluvia, es nuestra concurrencia que está llorando. Porque realmente la configuración que a gente dá para 2008 es una configuración inteligente. A gente tem una convicción que melhor fez una pesquisa en el mercado del automóvil es el cliente. El cliente, cuando decide comprar un automóvil, tiene un budget, ¿tá? Y en ese momento fez una pesquisa. ¿Y qué va a comprar? Va a comprar lo mejor que puede comprar por ese presupuesto, por ese budget que él tiene. Y sin duda, 2008, con nuestra nueva estrategia, no solo se posiciona como un carro bonitinho, se posiciona también como la mejor escolha en el mercado do Brasil para el segmento sub. Eso es lo que el cliente va a hacer. Obrigado a todos por acompañar hoy nuestro lanzamiento 2008. Sin duda que você
querem compartilhar com a gente suas impressões de nosso carro, a gente quer receber de vocês e também responder a todas suas dúvidas, perguntas que vocês têm, não só de nosso 2008, sino também de nossa nova estratégia do Brasil. Por isso, hemos organizado em nosso jantar, agora, que em todas as mesas que vamos a jantar, vai haver uma pessoa de nossa equipe, de Peugeot do Brasil, para responder todas as dúvidas que você tem. Obrigado, até mais. Woo!